Oi, eu estou aqui para apresentar outro trabalho de linguagem de programação, onde aqui iremos ver 3 pequenos programas em Python que usam termos lambda e ilustram muito bem o poder do paradigma funcional. Eu peço um pouco de perdão bastante perdão, pela qualidade do áudio, que não está muito boa, por não estar no meu devido local de gravação. Bom, esses termos lambda serão para ilustrar o poder do paradigma funcional das linguagens de programação. Vamos abordar cada um deles falando das ideias de funções anônimas, recursão, sinônimo, cidadania de primeira classe, imutabilidade e o próprio termo lambda. Enfim, vamos lá. No primeiro, nós temos que construir um termo lambda correspondente à função de Fibonacci e implementar a sua solução como um programa em Python usando um paradigma funcional. E mais embaixo nós vamos ter aqui a definição do que é a função Fibonacci. E a partir daqui, dessa parte aqui, nós vemos a função anônima que recebe a si mesma como parâmetro para viabilizar a recursão. Famosa combinação de ponto fixo. E, bom, porque este código ele é funcional? Primeiro que só é função pura. Ele sempre chama fib com o mesmo 11, que vem daqui. Ele vai chamar aqui e vem justamente sempre aqui. Vai ser sempre uma função pura. Vai ser imutável porque o usuário ele não pode utilizar input ou qualquer parecido para mudar a variável desse código. E a cidadania de primeira classe é porque é uma função sendo passada e retornada. Assim, f passa a si mesma para self. Bom, as linguagens funcionais fazem isso naturalmente. Mas em Python, a gente precisa descer um pouquinho até cálculo lambda para mostrar assim o quanto Python ainda é imperativo em essência, abre espaço para o estilo funcional. Vamos para o segundo código, no qual tem que se construir um termo lambda correspondente à função f de x, bom, essa funçãozinha bem aqui, sendo x um número natural, e implementar a sua solução como um programa em Python usando um paradigma funcional novamente. Bom, aqui nós já vemos a parte da função, certo? E, basicamente, o que ele faz? Ele soma recursivamente todos os inteiros de 0 até x. Qual é o x aqui? O x é 11. Que o resultado dará 66. Eu esqueci de mostrar o resultado, a questão aqui no primeiro. Farei igual. Vou mostrar aqui. 89. Agora o segundo. 66. Bom, o destaque aqui vem da recursão de cauda conceitual. O Python pode não ter bem otimizado essa recursão, mas a ideia é a mesma. A definição concisa do somatório sem variáveis de acumulação explícitas, sem for nem while. E a relação com o paradigma. Em Haskell, que é uma linguagem com paradigma funcional, usaríamos sum ou fold. Mas aqui a gente só replica na unha o comportamento de fold via recursão anônima. Bom, agora vamos para o último exemplo, do qual é este aqui. Construir um lambda termo correspondente à função que, dada a uma lista de números inteiros, retorna o maior elemento dessa lista e implementar a sua solução com um programa em Python usando o paradigma funcional. E aí, nós veremos novamente todo o código e a função. Aqui, os números
da qual foi escolhido. Novamente falando, não se pode colocar para o usuário introduzir qualquer número, afinal, o código deve ser imutável, pois é uma característica principal do paradigma funcional, ela ter essa imutabilidade. Dito isso, ela fica desta forma. Qual é o propósito do código inteiro? É tornar o maior inteiro de uma lista. Ok. Como funciona? Em base, a lista está vazia. Dá 0, porque é uma lista vazia. O maior número de uma lista é um 0. Se ela está vazia, é um 0. Dito isso, quando vem um elemento, ela devolve o elemento. No caso, se vier o 1 com 0, o 1 é maior. Se aí entra vários, ela compara cada número com o maior do resto. E escolhe o maior. No caso, ela vai pegar o 1, vai comparar com o 2. Vai ver que o 2 é maior. Então, o 2 vai ficar marcado. Aí vai ser 1, 2, vai comparar com 3, o 3 vai ficar marcado, e assim por diante. Passa aqui o 10 vai ser maior que 5, e aí o 10 vai continuar marcado. Enfim, em tese, é dessa forma. Porque é elegante. É toda em expressão essa lista, essa função, perdão. Não tem laço, não tem mutação de índice. E isso mostra que podemos fazer part-match manualmente no Python, simulando a cabeça e a cauda. Bom, vamos nós para o cálculo de lambda novamente. A base teórica de linguagens como Haskell e outras de linguagem de programação do paradigma funcional tem técnicas avançadas de metaprogramação. Aqui a gente usa combinadores de ponto fixo para recusão sem nomear as funções. E se dá basicamente o mesmo recurso. Função de alta ordem. Passamos a função como um argumento a ela própria. Isso mostra como funções são valores em linguagens funcionais. Nós vemos também a pureza e imutabilidade. Cada chamada depende apenas de seus parâmetros e retorna um valor sem efeitos colaterais. O valor ele é colocado diretamente no código. Sendo assim, é previsto qual vai ser os seus efeitos, sem nenhum outro tipo de valor aleatório. Recusão versus interação. Substituímos os laços imperativos for e while por recusão, promovendo assim a clareza matemática e o paradigma funcional em si. E por último, nós também vemos a composição e a expressividade. Em um ecossistema funcional, em um paradigma funcional, nós preferimos compor pequenas funções puras a escrever grandes procedimentos. Bom, de tudo isso, esses 3 termos lambdas em Python são mais que curiosidades sintáticas. Eles materializam princípios centrais do paradigma funcional dentro de uma linguagem que não nasceu para isso, no caso do Python. Eles nos lembram que as funções são valores poderosos, que a pureza facilita raciocínios formais e testes, que a recusão e o cálculo lambda são verdadeiras ferramentas de modelagem. Para quem quer mergulhar em programação funcional, estudar esses padrões no conforto de Python é um ótimo primeiro passo antes de avançar para linguagens 100% funcionais. E esse é o vídeo. Obrigado e até a próxima atividade ou qualquer outra coisa que venha aqui na faculdade.